Está gravando, beleza. Gente, então, bom dia, né? Para ser educadinho de novo. Deixa eu só tirar esse daqui, esse ventilador, para vir para cá. Beleza. Bom, hoje eu vou dar com vocês um capítulo que é bem tranquilo, capítulo 1 da apostila. Que ele tem como título Modernidade. Para entender um pouco sobre o que eu estou falando quando eu falo modernidade, eu peço para que quem puder abra o livro na página 8. Tá feio esse outro, meu Deus. Agora sim. Na página 8. Cadê meu livro? Aqui. Que vocês têm aí um esqueminha que vocês estudaram ano passado. Pelo menos quem estudou comigo viu esse esqueminha. Que é uma divisão das fases da história, né? Começa aí com pré-história, vai Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Estão vendo aí? Aham. Beleza. Quando a gente fala de modernidade em história, a gente está falando justamente desse penúltimo círculo de Idade Moderna. Professor, isso que você está escrevendo no quadro, pode copiar? Pode copiar sim, pode copiar. Então, isso aqui são sinônimos. Chamar de modernidade ou Idade Moderna. Eu prefiro chamar de Idade Moderna. Para não criar confusão. Peraí, professor. Você Sim. está falando da idade moderna ou da idade contemporânea? Moderna. Tá bom. Tá bom? No sexto ano, a gente estuda as três anteriores. Pré-história, Idade Antiga e Idade Contemporânea. No sétimo, se não me engano, a gente fica só na Idade Moderna. Então, é menos tempo, mas com mais tempo. Até aqui tá tudo bem? Alguém se perdeu? Não, eu acho que não. Tá, beleza. Agora, por que eles têm esse nome de Idade Moderna se eles já são uma coisa antiga? Isso é uma coisa importante de pensar. Por quê? Eles são o quê? Já são antigos. A Idade Moderna terminou tem uns quase 300 anos. Então não é mais moderno assim. Quem botou esse nome de moderno foram eles mesmos. Foi o pessoal dessa época mesmo. Por quê? Porque quando você chega na Idade Moderna, as pessoas começaram a ver toda a parte anterior da história, ou seja, começaram a ver a Idade Média de forma pejorativa. Para quem não lembra, pejorativo é algo ruim. É praticamente um xingamento. Eu quase xingar a mãe da pessoa. Mas quer dizer o quê? Oi? O xingamento quer dizer o quê? Como assim um xingamento? Pejorativa quer dizer o quê? Pejorativa é quando você chama alguém, alguma pessoa, por um nome ruim. Basicamente falando. Não exatamente um xingamento. Mas se você falar que ele é uma... Por exemplo, se eu falo que meu vizinho é uma pessoa horrível, um péssimo ser humano, não gosta de trabalhar, trai a esposa, eu não estou xingando exatamente, né, usando palavrão. Mas eu estou falando dele de uma forma pejorativa, uma forma negativa. Ah, entendi. Entendeu? Então, na Idade Moderna, o que eles começaram a ter? Eles olharam para toda a Idade Média. A Júlia até saiu. A Júlia está com uma coisa pessoal comigo. Estou percebendo.
Já está ficando uma coisa picuinha aqui. Eles olharam para toda a Idade Média de uma forma ruim, negativa, pejorativa. E eles começaram a chamar a Idade Média com uma expressão que fez sucesso por um tempo. Eles chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Hoje, poucos pesquisadores, muitos poucos, muito pouco mesmo, muito difícil alguém de forma séria chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Isso surgiu durante a Idade Moderna. Tá? Ou seja, durante essa fase aqui, que está a partir de 1453. Tudo bem? Aham. Agora, por que fizeram isso? Porque eles basicamente olharam para tudo que veio antes e falou. Nada prestou. Foi tudo horrível. Só tinha religião, só tinha doença. E agora nós somos lindos e maravilhosos. Foi exatamente, basicamente isso. Por isso que eles falaram que somos modernos. Somos evoluídos, somos avançados. Olá de novo, Júlia, tudo bom? Então, essa galera começou a olhar para a Idade Média de uma forma negativa. Tio, tem pouca gente na aula, que estranho. Pois é, também tô achando estranho. Tô até triste aqui por dentro. Professor, porque hoje deveria ser feriado. Acho que é por isso que vocês devem ter esse palpite. Pois é. Na verdade, quarta de cinzas não chega a ser feriado. Normalmente é ponto facultativo. Não, Professor, mas é feriado de carnaval e de cinzas. Carnaval foi ontem, anteontem, não foi? Então, mas é hoje também. o que acontece? Como é ponto facultativo, fica opcional. Aí a escola, né, linda, maravilhosa, resolveu ter aula. Claro, a gente adora trabalhar, gente. Tudo workaholic aqui. Deu pra perceber. A gente ama trabalhar. É coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Resumindo, então. Quando você chega na Idade Moderna, as pessoas começaram a se auto-vangloriar aos modernos. E o que veio antes da Idade Média, começaram a falar. Foi tudo uma porcaria. Foi Idade das Trevas. Por isso esse nome de moderno. Eles mesmos chamaram de modernos. Até aqui, tudo bem? Aham. Eu Beleza. tinha ver se é importante. Então eu vou anotar aqui. Anote. Tá? Agora, para entender um pouco o porquê que eles tinham essa ideia, primeiro a gente tem que lembrar um pouco do ano passado o que aconteceu, o que rolou na Idade Média. Tá? O pessoal que teve aula comigo, eu sei que vocês lembram disso perfeitamente. Né, gente? Então, quem vai dar aula sobre isso é a Gabriela, vai explicar para mim, vai explicar tudo sobre a Idade Média. Quê? Nada, tentei fazer uma piada, ninguém ouviu. O Gabriel até tá comendo, velho. Gabriela tá comendo, ficou quieta. Tipo, não é comigo. Então, só para lembrar aqui rapidinho, de uma forma um pouco breve, o que foi, o que teve na Idade Média que foi visto assim como tão ruim por essa galera que veio depois. Eles serem pejorativos? Oi? Não ouvi. Eles serem pejorativos? Eles verem de forma pejorativa. O serem pejorativos não faz muito sentido essa frase. É mais assim, por que eles consideraram que o pessoal que veio antes foi ruim? Entendeu? Como assim? Vou voltar aqui, porque há uma série de elementos,
uma série de coisas que fez o pessoal da Idade Moderna olhar para a Idade Média de forma ruim. Um monte de coisa aconteceu, eles falaram, isso aqui não... Então, primeiro, o início da Idade Média. Vou botar aqui, Idade Média. Como é que ela começou? A Idade Média ela começa com o fim de Roma. Né? Roma termina. Você tá falando ou termina? Começa. A Idade Média começa com a queda de Roma, com o fim do Império Romano. Professor, licença rapidinho que eu tô copiando. Eu não ouvi, mas tudo bem. Só ouviu licença rapidinho. Tá, beleza. Ela falou pra você esperar um pouquinho que ela tá copiando. Não, eu pedi só pra você dar licença. Tá. Muito obrigada. Então, o início da Idade Média é com o fim do Império Romano. Império Romano. O Império Romano chega ao fim por um monte de coisa combinada. Quem chegou aí? Ah, Júlia Schmidt chegou também. O Império Romano chega ao fim por crises internas, crise política, crise econômica e invasões internas de povos germânicos. Combinou tudo, deu ruim em Roma, acabou Roma no Ocidente. Acabou, não tem mais Roma. E quando acaba Roma, se começa a Idade Média. Então, isso aqui para a Idade Moderna já está ruim. Por quê? Porque eles viam Roma e Grécia como coisa muito fofa, maravilhosa. Tipo, nossa, que épocas lindas. Então, terem terminado para começar a Idade Média já foi tipo assim, putz, grila, que coisa chata. Foi horrível. Então, primeiro, o começo, né? O começo. Aí, o que mais teve na Idade Média? Que para a Idade Moderna era uma coisa hipócrita, na verdade. Como assim, professor? Vou explicar. A Idade Média, ela foi muito marcada, muito caracterizada por uma ênfase excessiva na religião. Né? A Igreja Católica teve muito poder. Então, a religião, o pensamento na fé, no fim dos tempos, no retorno de Jesus, tudo isso era central. O restante não importa. Tá? Por que eu falei que foi uma coisa hipócrita por parte do pessoal da Idade Moderna? Porque eles também não eram lá aquela coisa leve com religião. Também foram pesados com religião. Mas, isso aqui foi visto como um grande motivo para a Idade Média ter sido ruim. Segundo eles. Uhum. Ok? Entendi. É para anotar isso? Você pode anotar. Então, um exemplo que eu posso até falar. Depois uma aula melhor, porque pediram até aula sobre bruxaria, né? Então envolve. A Inquisição, que foi um mecanismo da Igreja Católica para controlar quem tivesse opiniões diferentes. A pessoa começava a sofrer um processo e podia ser queimada viva. Porque, enfim, discordava da fé da Igreja Católica. Ela surge com a Idade Média, mas ela piora com a Idade Moderna. Fica bem forte, bem intensa. Então, assim, é uma certa hipocrisia da parte deles.
Você sabe o que é hipocrisia? Aham. Beleza. Então, só para caso alguém não saiba, hipocrisia é se eu critico algo em você, mas eu faço a mesma coisa. Basicamente isso. Eu falo, não coma na aula, eu tô aqui comendo durante a aula. Exemplo. Então, essa ênfase na religião, ênfase no cristianismo, e na Igreja Católica, também foi um elemento que fez a Idade Média ser mal vista. Por quê? Guarda-se por quê? Ótimo motivo. Eu vou começar a explicar por que isso foi mal visto. Guarda a pergunta. Muito boa mesmo. Daqui a 20 minutinhos. Tá Mas bom. seguindo um pouquinho. Um terceiro ponto. Feudalismo. Para quem não lembra, durante a Idade Média não teve muito o que a gente chama de países. Alguns lugares foram mais poderosos, em alguns lugares chegou a ter imperador e tudo mais. Em outros, o que se tinha mais? Vários pequenos territórios em que algum nobre comandava. Muitas vezes, mesmo que tivesse o rei não tinha poder, ele não tinha autoridade para comandar esses nobres. Ou seja, mesmo que tivesse o rei às vezes era de pouca importância, ele era pouco poderoso. Os nobres que cuidavam desses lugarzinhos, muitas vezes o pequeno vilarejo, tinham mais autonomia. Isso basicamente foi o feudalismo. Basicamente. No Peraí, foi o feudalismo, que a professora pode repetir? Eu acho que eu tava escrevendo. isso basicamente foi o feudalismo. O quê? Quando os nobres, entre si, eles definiam acordos políticos, um virava o senhor feudal, o outro virava o vassalo, o senhor feudal acima do vassalo, e nisso eles se organizavam para dividir os territórios. Na prática, isso quer dizer o quê? Que um pequeno vilarejo, uma pequena cidadezinha, seria comandada por um senhor feudal. Que seria um nobre que recebeu aquela terra de outro nobre mais poderoso. Ah, entendi. Entendeu? E as pessoas que lá morassem, os camponeses, os servos, eram muito presos àquele lugar, não podiam sair, teriam que trabalhar para o nobre, para pagar um monte de imposto para ele, etc, etc, etc. Tudo bem? Aham. Então, isso tudo está nessa coisa do feudalismo. Isso tudo mesmo. Tem muito mais coisa, bem mais além. Mas, em resumo, é isso. Resumão. Na Idade Moderna, você começa a ter algo diferente. Os reis estão mais fortes, as cidades estão ficando bem poderosas. Então, olhavam para trás para essa coisa de senhor feudal e falavam, nossa, que coisa atrasada. Que, que troço feio, que coisa horrível. Ainda existia o senhor feudal em muitos lugares. Ainda mais onde era mais roça, onde era mais campo. Mas que começou-se a ver isso como algo cada vez pior. Pior, pior, pior. Ok? Até aqui. Alguma pergunta? Não. Não. Tranquilo?
Tá bom. Então, esses 3 pontos aqui seriam os principais. Oi. Desculpa, porque o meu som tava desligado. Mas é assim, se era tão difícil assim você ficar ganhar dinheiro naquela época, como que as pessoas ricas ficavam ricas? Ótima pergunta. Uma pessoa, durante a época do feudalismo, a riqueza não dependia de ter dinheiro ou não. Por quê? Porque dinheiro ainda não era muito usado. A riqueza dependia muito mais de ter terras. A pessoa rica, durante a Idade Média, durante o feudalismo, é uma pessoa que tinha muitas terras. Por quê? Porque se uma pessoa tinha terras, ela tinha como ter trabalhadores para ela. Ela tinha como ter plantação. Então a riqueza, o poder, era muito ligado a você ter posse de terras, possuir terras. E menos ligado a uma questão de dinheiro. Isso é diferente para a gente mesmo, porque a gente está muito ligado à ideia de que eu sou rico, eu tenho dinheiro. Na Idade Média do feudalismo, isso não era muito importante. Isso faz Não, sentido. assim, não, muitas vezes você ia ter um senhor feudal com pouco dinheiro, mas ele tinha as terras. E Sério? Tem podia como? ser. Sim, sim, ele está com pouco dinheiro, mas ele tem as terras, então ele continua poderoso. Sabe? Esse senhor feudal podia ter um vassalo que tinha mais dinheiro que ele. Mas ele continua sendo senhor feudal, ele continua sendo mais poderoso porque tem mais terras. E pela lógica da época, se o vassalo tinha mais dinheiro, esse vassalo tinha obrigação moral, jurídica, religiosa, toda, de dar dinheiro para o seu superior. Nossa. Isso é bem interessante, se um camponês, por um acaso do destino, tivesse mais dinheiro que o senhor feudal, mesma coisa. Mas e se O ele camponês é mais... quisesse comprar uma Não, terra? não se vendia terra. Como assim? Não se vendia terra. Terra não era algo que se comprava, se vendia. Nossa, Normalmente. como A que terra... comprava então? Você não comprava terra. Você ganhava terra de alguém. Por algum motivo. A terra nunca era do camponês. A terra era sempre do senhor feudal. Meu Deus. Isso existe até hoje, sabe onde? Na Inglaterra. A Inglaterra até hoje é assim. Até hoje. Na Inglaterra, aqui o que a gente tem? Vou comprar um terreno e vou construir uma casa, basicamente. Ou diferente, né? Vou comprar uma casa. Na Inglaterra, divide hoje, 2021, é dividido. Você pode comprar uma casa. Você comprou a casa, não o chão. A terra onde está a casa pode ser de outra pessoa. Oxe, mas a Então, casa é dele, uai. a casa, não o chão. Mas e se a pessoa que tem a terra quiser desmoronar a casa? Aí vai ter uma briga no tribunal. Meu Deus, professor, que horror. Isso é uma coisa que vem da Idade Média, que na Inglaterra existe até hoje. Até hoje é assim. Eles têm o landlord, que é o senhor da terra, que pode ser diferente da pessoa que tem a construção, o edifício, que é o leasehold. Tem gente que fala que ela estava viva naquela época, ela deve ter gostado. Isso tem Professor, contrato, tá? Tipo, você vai possuir essa terra por 30 anos e tudo mais. Fala, Maite. então se a pessoa tinha uma terra e a outra tinha uma casa, a pessoa que tinha terra podia fazer qualquer coisa na casa da pessoa?
Na Idade Média, sim. Mas Hoje, ainda então, hoje não, porque hoje tem lei protegendo. Na verdade, o que vai acontecer hoje? Vai ter uma briga. Eles vão brigar. Vai para o tribunal, vão ter que fazer acordo. É comum ter briga por causa disso. É bem comum. A pessoa que tem a terra, que é diferente da pessoa que mora lá, então, por algum motivo, começaram a brigar porque, enfim, querem reformar, quer vender, não quer, não sei o quê. Isso acontece. Mas hoje, a pessoa que tem a terra não pode simplesmente bater o pezinho e falar, vou destruir tudo. Não pode. Na idade... Por que não pode? Porque vai ter lei proibindo, é a vai casa da ter... pessoa, né? Não pode destruir. Exatamente. Na Idade Média, não tinha uma lei superior falando isso, sabe? Tinha leis na Idade Média? Tinha lei na Idade Média, sim, mas elas eram diferentes de acordo com o lugar. Eram diferentes de acordo com o lugar, sim. Entendi. Era mais fragmentado, não tinha uma lei só do lugar todo, não, isso não tinha. Lembra que eu falei com vocês? Quem ia proteger sua casa de ser invadida e roubada? Não tinha lei proibindo isso, basicamente. Quem ia fazer Mas até isso agora era não o tem. modo de vivendo. Não, tipo, se você for no bater, eles só procuram um ladrão. Mas eles não fazem mais nada, gente. Isso. Assim, se for roubado, vai regular quem? Você vai ter que ir até o nobre, que é o dono da terra, e falar, poxa, fui roubado, você pode me ajudar? E ele dependeria da boa vontade do nobre te ajudar ou não. Não tinha uma lei falando, você, pessoa roubada, tadinha, dá o dinheiro para ela. Não, não tinha isso. Legal. Claro que podia existir que em algum lugar específico tivesse uma lei protegendo contra isso. Mas, em teoria, isso não tinha, gente, não tinha. Isso tudo tá aqui, ó, feudalismo. Meu Deus. Mais alguma pergunta? Aham. Posso fazer? Tranquilo? Hein, professor? Então, esses três Meu pontos aqui, fim do Império Romano, fim da cultura romana, ênfase na religião e feudalismo, foram os três principais elementos, principais mesmo, que fizeram a Idade Média ser mal vista. Você teve os bônus. Além desses três aqui, teve os bônus. Quais foram alguns bônus, por exemplo? A gente pode falar que o primeiro bônus foi a diferença entre a Europa e os territórios árabes e muçulmanos, que era norte da África, Oriente Médio. Por quê? Enquanto a Europa cristã era muito isso aqui, feudalismo, ênfase na religião, falta de uma lei unificada, etc, etc, cidades pouco relevantes, pequenas. No mundo muçulmano, nos territórios árabes, você tinha o contrário. Era mais organizado, as cidades eram grandes, enfim, com o bem-estar da população, uma preocupação com ciência maior, com conhecimento científico. A Europa da Idade Média, não. Era uma coisa mais pequenos lugares, basicamente campo, ênfase na religião, preocupação em salvar sua alma só. Ok? Aham. Beleza. E um grande bônus, assim, bônus do bônus do bônus, foi a peste negra. Ah, é mais um negócio que foi ruim? Vou anotar aqui. Foi por quê? O que foi a peste? Lembra, o que foi a peste negra? Foi uma grande epidemia, uma grande epidemia da época.
de peste bubônica, de leptospirose, que matou 1/3 de toda a população da Europa. 1/3 morreu, foi pro saco. E essa doença, ela não foi combatida por medicina, por ciência, não. Ela tentou ser combatida muito com religião, com fé, e com prática, Olha, que tem era que. chamada de... Nossa, professor, tem que ter fé, mas também tem que tentar, né? Não, que não tinha essa mentalidade. E fazia-se muito uma prática que continuou durante muito tempo, chamada de sangria. O que era isso? Uma pessoa doente era considerado que o seu sangue estava impuro. Então, você faz o quê? Você tira o sangue da pessoa. Meu Deus! Isso acontecia. Isso vai acontecer aqui também. Então matava a Você pessoa colocava, só porque Meu pegou Deus, uma que horror. você colocava sangue na polpa da pessoa, para que esses parasitas sugassem o sangue da pessoa, e com isso você a limpasse. Então você Será uma prática colocava também. outro sangue? Mas, Não, professora, que foi. a peste negra acabou assim com religião? Ou depois de um tempo? Então, ela não acabou com a religião. O que aconteceu? Como é que a peste negra chegou ao fim? Simplesmente, assim mesmo, morreu tanta gente que ficou sem pessoas para continuar disseminando a doença. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela era passada pelos ratos e pulgas, mas também pela circulação de pessoas. A peste negra chegou a tal ponto que morreu gente demais, cidades inteiras se fecharam, o que hoje a gente conhece como lockdown, né? Isso acontecia, cidades se fechar, ninguém entra, ninguém sai. Então se diminuiu pessoas circulando e ajudou a doença a abaixar. A doença foi embora? Não. Então, professor, A nunca embora? vai Não. acabar o Covid, que as pessoas estão indo tudo pra frente. Isso. Exatamente. Mas E, gente, teve durou 20 anos. Oi? hoje em dia tem uma cura para quem pega, porque pode pegar, né? Para essa doença tem um tratamento, sim. Até porque a gente hoje possuímos bastante conhecimento científico sobre higiene, sobre medicina. Uma doença nova a gente vai sentar para estudar. Né? Vamos analisar, vamos ver algum remédio, não sei o que, sei lá. Então a gente tem mais capacidade para lidar com isso. Tá? Por exemplo, nós estamos numa pandemia global que está durando 1 ano, mas estamos com vacina. Isso aqui dura uns 20 anos. Nossa. Desculpa pela memória, por causa que o meu computador tinha dado um erro, que ele ficou numa tela infinita de carregamento por uns 2 dias. Daí ele foi resolver só agora. Tá perdoado, tudo bem. Ó, eu nem você, Pedro. Mas, enfim, essa grande epidemia, então, de doença que matou muita gente foi vista como uma grande mácula, uma coisa muito ruim da Idade Média. Tá? Foi essa grande peste de leptospirose, a doença do rato. Tudo bem? Sim. Alguma pergunta até aqui? Não, mas tipo, a leptospirose, ela foi uma pandemia, assim, muito grande, assim, chegou a pegar metade do mundo, pelo menos? Não pegou metade do mundo porque o mundo não era tão conectado quanto hoje. Entende? Ah, sim, não tem, tipo, importar... Não tinha tanta circulação de pessoas, não tinha tanto transporte. E o mundo também era muito mais diferente. Uma coisa era a Europa. Aí, o Oriente Médio
era um mundo totalmente diferente. Então, Professor, muitas vezes, deixa eu só concluir o pensamento. Muitas vezes, uma doença que na Inglaterra era forte, na China, com outra cultura, com outra civilização mesmo, ela não ia pegar tanto, ou vice-versa. mas o professor, Fala. hoje em dia, né? As coisas são, pegou uma pessoa de um país já mudou para o mundo inteiro, né? Mas naquela época não tinha exportação, não é? Tinha pouco, né? Você tinha o comércio transnacional, existia. Isso é bem antigo, era importante, mas não era igual hoje. Entendi. Entendeu? Lembrando, gente, a gente fala que hoje temos um mundo globalizado. O mundo todo está conectado. Isso é recente. Isso tem o quê? Uns 70 anos, eu diria. Um pouquinho mais, né? Sendo bonzinho. Quase todo, né? Porque tem lugar que ainda é um pouco afastado do mundo. Correto. Quase todo. Corretíssimo. Tá? Então, recapitulando. Na Idade Moderna, as pessoas começaram a olhar para a Idade Média como algo horrível, ruim, uma Idade das Trevas. Por quê? Por causa do fim de Roma, que é o início da Idade Média, por causa da ênfase na religião, de todo o período, todo o poder da Igreja Católica, e por causa do feudalismo, tendo o bônus da peste negra. Oi, Júlia. Me chamou no chat. A Laura vai faltar hoje, ela mandou. Poxa, sacanagem. Tudo bem. A Laura também é pessoal, já percebi. Eu gostei dessa. A Laura é pessoal. Eu aprendi bastante coisa. Que Eu bom. tô aprendendo ainda, na verdade, que ainda não acabou a aula. Tá me escutando, professor? Tô ouvindo, Gabriela? Então, preciso de ajuda. Estou pelo computador. Aqui eu não consigo mudar a conta do Google para poder ir atrás do celular, no Meet. Como que eu mudo? Eu não consigo, tipo, adicionar uma conta. Quando eu vou adicionar uma conta, eu vou criar uma nova conta do Google. Se já você tem o login e a senha, Tenho. então, se você tem a parte lá, né, do íconezinho do Google, que deve ter adicionar outra conta, não lembro agora como é que é isso, direito, mas deve ter adicionar outra conta. É adicionar e criar, não é? Aí você vai lá, aí em vez de você criar uma conta, você vai ali embaixo que deve ter uma opção de adicionar, e aí clica em adicionar e botar lá o login e a senha. Ô, professor, você tá na escola hoje? Não, eu achei que eu já ia para lá hoje, mas falaram, olha, a gente ainda está resolvendo umas coisas aqui, então só na próxima semana. Ó, tudo bem. Queria, Mas a próxima semana já vai ser presencial, mano. acho que não. Não? Não, Nossa, ainda eu não. tinha certeza que ia ser. Não, ainda não. Gente, voltando aqui. Até aqui, uma pergunta. Tá, português, tá tranquilo? Não, uma coisa que eu achei interessante é que eles não ficaram horrorizados nem com a maldade da Idade Média, assim com o fim de Roma. É tipo, mano, Eu vou explicar. Isso tem um bom motivo. Isso tem um ótimo motivo. Isso se liga muito a uma hora que a Sofia perguntou: a ênfase na religião foi mal vista. Por quê? Ótima pergunta. A Idade Moderna, ela teve uma série de movimentos, ou seja, de épocas que aconteceram alguma coisa, que ajudaram muito a criar e alimentar essa ideia de que a Idade Média foi ruim, foi horrível. Tá? Eu vou mencionar alguns. A gente vai futuramente estudá-los um por um mesmo. Mas é bom mencioná-los. O que foi cada um? Alguém perguntou alguma coisa? não. Não, tá bom. Então,
que aconteceu na Idade Moderna que ajudou muito, muito, muito mesmo a alimentar essa ideia de que a Idade Média foi ruim, de que somos melhores, somos bonitos, somos mais inteligentes, somos mais gostosos e tudo mais. De início, você teve um movimento que foi chamado de Renascimento. Gente, eu vou explicar agora coisas que vamos depois estudar pouquinho por pouquinho. Então, eu vou abordar alguns de forma bem resumida. Mas teve na Idade Média o Renascimento ou na Idade Moderna? Não, agora já é a Idade Moderna. Ah, Moderna. Isso aqui, ele começa no século XV e vai até o 17. 17. ai, eu pensei que tava falando de página, eu já tava indo pra página 15. Não, relaxa, vamos século. E foi muito na Itália. O que foi esse Renascimento? O Renascimento, basicamente, eu vou dizer assim, a galera da Itália olhou para a Grécia Antiga, olhou para a Roma Antiga e falou, nossa, que bonito, que bacana, adorei, quero de volta. Então, eles tiveram uma grande admiração pela Grécia e pela Roma Antiga. Por isso ficaram tristes com o fim do Império Romano. E para o pessoal, a partir do Renascimento, Grécia e Roma foi o suprassumo, foi o máximo, foi o ápice da história humana. E o fato de terem acabado para a vida da Idade Média foi uma porcaria. Uma bosta. Então, peraí, eles olharam a Itália e queriam fazer igual? Ficar igual a Itália? Não, começou na Itália. Que? Então a gente começa na Itália. Ah, entendi. Foca na Itália. Lembrando que, como Roma, até hoje, fica na Itália, né? Era a Itália que tinha muito... A Itália tinha muitos monumentos que vinham de Roma ainda. Eles tinham acesso muito fácil às culturas romanas. Esse Renascimento, gente, tem muito foco nas artes. Escultura e pintura. Mas com isso, com essa grande coisa de, meu Deus, olha como foi linda a Grécia, olha como foi maravilhoso Roma Antiga, como os imperadores eram bonitos, eram másculos, e não sei o quê, e não sei o que lá. A galera do Renascimento vai começar, por exemplo, a estudar muito mitologia grega e romana e fazer pinturas sobre. E fazer esculturas sobre. Porque olha como Hércules era um exemplo de pessoa, de virilidade, de macheza. Olha como, sei lá, a Rainha Helena de Troia era uma linda mulher, que não sei o quê, que blá, 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 blá. Então, Renascimento já foi muito disso. Olhar de forma muito legal para a Grécia e Roma e taca bosta na Idade Média. Joga bosta na Idade Média quase. Depois do Renascimento, ênfase nas artes, tá? Pra mim, o que seria uma ênfase? Tipo, uma fraqueza? Uma diminuição? ênfase quer dizer que você vai prestar muita atenção nisso. Ou seja, você vai fazer algumas coisas, mas em especial, você vai fazer isso aqui. Entendi. Por exemplo, semana de provas. Você vai ter 3 provas num dia só. Mas tem uma, você vai estudar você decide que das 3 de um dia você vai estudar muito para uma e para as 2 você vai estudar pouco. Essa que você vai estudar muito, você vai dar ênfase. Eu coloquei ênfase, eu O acho mais... professor cortou, vai dar ênfase àquelas 2 que você não estudou, é isso? Não, ao contrário. A ênfase quer dizer que das
três, você vai estudar muito uma. Ô, Às professor, vezes, vai passar o olho rapidinho e falar, tá ótimo. eu Ah, acho beleza, beleza. que eu acho mais fácil você estudar quando tem ênfase no caderno, que é só você olhar, prestar bem mais atenção nas partes que tem ênfase. Pode ser, pode ser. Por exemplo, dar ênfase é isso, você dar mais atenção a alguma coisa. E também marcar texto, porque o meu marca-texto ele não vai para o outro lado da folha, eu marco. E marcar texto é uma forma de você enfatizar o texto. Quando você lê um texto e fala assim, sublinha essa linha aqui. Você está dando ênfase a essa linha, porque essa linha é importante. Por seja lá o que for. Então, quando eu falo, o Renascimento teve ênfase na arte, na escultura e pintura, quer dizer o quê? O Renascimento foi uma época que várias áreas, né, o pessoal estava trabalhando. Mas, especialmente na arte. Peraí, Que legal. eu anotei uma coisa errada aqui. A Idade Média, ela chamava a Idade Moderna chamava a Idade Média de quê? Idade das Trevas. Ai, nossa, ficou até sem noção o meu negócio. Eu falei, a Idade Moderna olhava a Idade Média como pejorativa e a chamava de pejorativa. Mas, Você gente, que... confundiu um pouquinho as bolas aí do negócio. Então, isso aqui foi o primeiro movimento da Idade Moderna que começou a olhar de forma ruim para a Idade Média. Vamos estudá-lo algumas aulas à frente. Tá? Então, não se preocupe com isso. O segundo foi uns 100 anos depois que terminou isso aqui. E foi um movimento chamado de Iluminismo. Se aqui, Renascimento, a ênfase era nas artes, pintores, escultores, no Iluminismo, a ênfase era na filosofia e ciência. Filosofia, ciência. A Grécia está de volta? É, tipo isso. E no Iluminismo falava-se muito o quê? Um grande foco na razão. Ou seja, capacidade humana de pensar. É com o Iluminismo, principalmente, que você começa a criticar a Idade Média pelo foco na religião. O senhor estava pensando aqui, por que eu sou muito distraído? Olha para a história surgir. Ih, amigo, isso daí dá um rolê. Eu posso contar isso depois. Porque isso dá um rolê, uma coisa boa. Mas voltando aqui. Quando eles focam na capacidade humana de pensar, eles estão criticando forte, assim, com muita força, toda uma tradição que já vinha há mais de 1000 anos que Professor, falava que o conhecimento era uma revelação de Deus. Olha, ali no 2 que está escrito é iluminismo. isso, perfeito. Deixa eu botar aqui melhor. Iluminismo. Peraí, o que é a razão e a capacidade humana de pensar? É o iluminismo? Isso. O iluminismo falava que a razão, ou seja, o que é a razão? Não é você ter razão. A capacidade de pensar, de raciocinar, de ser racional. Eles davam muita ênfase, muita importância nisso. E falava, isso aqui produz conhecimento. Durante a Idade Média, o conhecimento, qualquer conhecimento de medicina, física e tudo mais, era visto como algo que tinha que vir de iluminação divina. Ah, entendi. Entendeu?
Então, por exemplo, como se fazia ciência durante a Idade Média na Europa? Lendo a Bíblia. Basicamente. Claro que... É sério. Tinha Hoje em algumas dia, você questões de você estudar pensadores, você fazer alguns estudos, mas era muito na ideia de revelação divina. Hoje em dia você tem que estudar, se esforçar, né? Ontem era, você tem que ler a Bíblia. É isso mesmo. Essa do se estudar, se esforçar, isso vem Tio, muito do iluminismo. Oi. eu acho que, tipo, ter fé, essa coisa é importante. Só que Deus não vai simplesmente colocar na nossa frente, não. A gente também tem que tentar. Eu concordo. Ok? Aham. Então, gente, dois primeiros Professor, não pontos. apaga da de filosofia para baixo, por favor. Tá bom. Renascimento e iluminismo. Foram dois já movimentos da Idade Moderna que começaram a falar, nossa, nós somos lindos, olha como somos inteligentes. Falaram muito isso. Olha como somos incríveis. E olha como o pessoal da Idade Média era tudo burro, atrasado, tudo das trevas. Peça eles sabendo que anos depois a gente vai achar ridículo o que eles fazem. Também. Eu adoro fazer isso. Também. Mas era ridículo mesmo. Posso apagar Renascimento? Posso apagar Renascimento? Mas a Anne falou que tava copiando. Não, apagar Renascimento. Posso? Sim. Pode? Tá. O Renascimento e o Iluminismo acabaram dando origem a outros dois, que fizeram parte dos dois. Então, vou colocar aqui o primeiro deles. O humanismo. O que foi o humanismo? Humanismo humano. Homo. Vou botar aqui em latim. Isso é latim, tá? Obrigado. Peraí, professor, vou pegar meu óculos. Tá bom. O que é ser humanismo? Era você agora dar foco no ser humano. Isso quer dizer, antes não se dava foco no ser humano? Isso. O foco antes dos pensadores e tudo mais era você tentar entender o divino, tentar entender Deus. Agora não. Agora vão começar a dar mais ênfase ao ser humano, à sociedade humana, à política humana, à economia humana, à saúde humana, à biologia humana. Então vai vir um foco mais para o ser humano. Entendi. Eu tava com... Entendeu? Aham. Com o humanismo... Então, peraí, o humanismo, ele dava bem mais importância para o negócio humano, né? Isso. Para o ser humano. A sociedade humana, política humana. O que o ser humano faz e fez. Entende? Entendeu? E junto do humanismo, você vem gradativamente com cientificismo. Ou seja, ciência. Junto com essa ênfase no humanismo, você acaba dando uma ênfase também na ciência que o homem, o ser humano, está construindo, está, formulando. Então, assim, a física fica mais importante e se desenvolve bastante. A química, a matemática, nossa, bastante. A biologia, mais ou menos, tadinha na biologia. A história, a geografia, as ciências políticas. Ou seja, acabou se dando uma ênfase muito grande à ciência, né? Muito por causa disso aqui. Se
a capacidade humana de pensar é o suprassumo, é o melhor que tem, então a ciência que o ser humano produz é o futuro. Ok? Caraca, é verdade, professor. Hum. Eu pensei em uma coisa, que se o ser humano ele continuar com tal curiosidade que nunca vai acabar, daqui a pouco, alguns anos, assim, uns 50 e poucos anos, a gente já vai ter saído da Terra, porque o ser humano é muito inteligente. Provável. Na Provável. verdade, falam que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro. Isso é verdade, isso é verdade. Pra mim era quase um mito isso, de não usar 10% do Mas eu não cérebro. sei, eu já ouvi falar que isso é verdade, ouvi falar que isso é exagerado. Ô, professor, Então. mas não tinham falado que cientificamente isso é mentira e que nós usamos todas as partes do nosso cérebro, só que para funções diferentes? Isso. Júlia tá certa. Falam que a É gente é verdade. inteligente, a gente usa a parte do nosso cérebro, só que a gente não consegue alcançar ser tão inteligente como a gente poderia ser. Eu acho que quis dizer isso. Sofia, Ah, tá. mas não 10%. 10% é muito exagero. Eu concordo com a Júlia. Também concordo com a Júlia. Ô, gente, tipo, É todo usado. A gente pode não conseguir usar para pensar. Tipo assim, nossa, usamos tudo para raciocinar. Mas tudo acaba sendo usado para alguma coisa, né? É o cérebro que comanda o corpo todo. Exato, ele deve usar uns 15 ou 20%. Acho que 10 é Não muito acho que nem isso. A questão é que tem funções que o cérebro faz que não depende da nossa vontade. Tipo, nossa, eu quero que meu cérebro comande a minha sensação de dor. Isso já é natural no meu corpo fazer isso sozinho. Mas é o cérebro que comanda. Por que a dor tinha que ser uma coisa ruim? Não podia, tipo, falar, aqui tá com alguma coisa ruim aí. Não, o negócio quase te mata, tá ligado? Porque isso surgiu como uma coisa de autodefesa. Se você sente dor, você quer sair da dor, porque a dor pode realmente te matar, né? Que pode acabar te matando. Caraca, é verdade. Mas aí você destrói o seu próprio corpo, pô. Se você Exatamente. ficar atento. É um alerta que você recebe para tipo, poxa, sai daí. Por isso Caraca, que é ruim, é muito ruim quando alguém fala não sinto dor. Nossa. Porque não sentir dor não quer dizer que você não sofra dano. Se eu quebro meu braço e falo, tô ótimo, não sinto dor, meu braço continua quebrado, gente. Tem que continuar tratando o braço quebrado. professor, eu acho É verdade, mas sentir dor assim, nesses dias. Não sentir dor nesses dias deve ser uma coisa muito boa, até porque tem médico e tudo isso. Mas Eu tem sei que o que médico. ignorar. Não posso ignorar. Eu tenho que cuidar do braço. professor, Fala. tem gente que quando acontece, você acabou de quebrar o braço, você não sente por causa da adrenalina. Adrenalina, ok. Mas, tipo assim, imagina não sentir dor de forma nenhuma. Eu posso ignorar o braço quebrado e vai ser ruim no meu corpo. Isso é ruim pra minha saúde. Não, mas pelo menos você não vai estar sentindo dor se esperneando. Mas É verdade que na adrenalina você não sente muita dor, assim. você não pode ignorar a dor que tá sentindo. Não pode ignorar o braço quebrado, no caso. Tem que cuidar dele. Sim, mas... Verdade, porque se você não souber o que você está sentindo, fica mais difícil. Exato. Exatamente. Enfim, então, gente. Voltando aqui rapidinho. Somando esses quatro que eu falei agora. Renascimento, iluminismo, humanismo e cientificismo. Esses quatro, tá? Durante uns 200 anos, se combinaram, juntaram as mãozinhas e foram, assim, os principais elementos que fizeram o pessoal da Idade Moderna se acharem os bambãs, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais capazes, os mais evoluídos, os modernos. Em contrapartida, essa galera que começou a se achar mesmo. Gente, eu tô falando de se achar, mas eles realmente tinha um egocentrismo que Deus me defenda. Olharam para a Idade Média e falaram, foi tudo das trevas, foi tudo atrasado, foi tudo ruim. Hoje eu acho que, eu acho também que a gente no futuro a gente vai ter coisa bem melhor que agora.
e eles vão olhar pra trás e vão falar, nossa, que horror. Uhum. Então não ficou me achando, não, porque olha, Exatamente. passa vergonha. Ótimo pensamento, ótimo pensamento. Eles vão falar, tipo, nossa, eles prendiam os bandidos. Hoje em dia eles têm um chip que faz todo mundo ser do bem, que da hora, não é mesmo? Talvez. Por que não? Por que não? Eu acho que não existiria isso. É um pouco impossível você mudar a mente de alguém com um chip. É um outro, Talvez a nossa mente. Mas é um pouquinho chato. é um bom debate. Eu vou pedir pro Castelano passar um livro para vocês lerem. Tem uma coisa, tem um livro bom com isso. É maldade passar essa leitura para vocês. Enfim. Gente, alguma pergunta até aqui? Não, Ah, professor, eles queriam ser diferentes da Idade Média, certo? Tipo, eles falaram, nossa, Idade Média não sei o quê. Mas eles sabem, tipo, de tudo que aconteceu, das torturas, um monte de coisa. Eles fizeram pior. Que merda. Reclama da Idade Média, mas, né? Exatamente. Por exemplo, eu falei mais cedo antes de você entrar. A Inquisição. A Inquisição foi um tribunal que surgiu com a Idade Média, que perseguia pessoas que discordavam da Igreja Católica. Ok. Quando a Inquisição se tornou mais forte, mais atuante, matou mais gente, literalmente. Idade Moderna. Que legal, hein, galerinha? Você não concorda com a igreja? Morre. A Inquisição espanhola, ela virou meme da internet recentemente, porque ela era a mais surtada em perseguir pessoas que discordavam. O que ela fazia, assim, com as pessoas que discordavam da igreja? Olha, o processo inquisitorial envolvia muitas coisas. Primeiro, se você tá... A gente hoje temos uma ideia básica, de que se eu te acuso de alguma coisa, Pedro, você roubou ali. Eu que te acuso tenho a obrigação de provar, porque eu estou te acusando. Uhum. Se eu te acuso, tem que mostrar na prova. Então a gente fala que o ônus da prova cabe ao acusador. Ou seja, o peso da prova é de quem acusa. Com a Inquisição era o contrário. Você teria que provar que era inocente. Mas por aí. eu vou. Ele é acusado. Então, ele cabe a mim arrumar provas que sou inocente. É falar, não fiz nada, ponto, eu saí do tribunal, acabou. Não, você tem que provar. Assim, tá aqui, ó. Tá provado que sou inocente. Então, o processo inquisitorial começava assim. Tinha acusação, você ia para auditoria, você era interrogado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Coisa muito fofa. Acreditava-se que era pecado um religioso tirar sangue de uma pessoa, ou seja, machucar, tirar sangue. Mas você queimar uma pessoa, a pessoa não sangra. Então, não. O que faremos no purgatório? O que faremos como uma tortura? Ou para punir os pecadores e hereges? Queima. Queimar é muito pior, professor. Sim. Bota fogo, bota fogo. Esse Botafogo surge disso, da Inquisição. A gente fala, na Idade Moderna, foi pior na Idade Moderna. Nossa, hein, Uma que pessoa incrível. considerada herege, ela, o que aconteceria com ela? Herege, em casa, discorda da igreja, né? Ela seria interrogada, seria presa durante um tempo, e depois ela seria queimada viva. Viva? Horror, professor. Nossa. Nossa, se eu vivesse na minha época, eu ia arrumar um barraco, professor. Eu achei bom ter vivido nessa. Viva. Falando, isso foi muito mais forte na Idade Moderna. Século XVI, XVII, então, nossa. A última fogueira da Inquisição, ela foi em 1800 e alguma coisa. Não lembro agora a data exatamente. Mas foi o
último ano que alguém foi queimado por isso foi 1800 e blá, blá, blá. Já é depois da Idade Moderna. Cara, era na época do faroeste, mais ou menos, cruzes. Os caras É. do faroeste eram queimados vivo. Que legal. Isso. E a Nossa, que horror. existe até hoje. Com outro nome. O que O seria? nome antes era Tribunal... Ah, não, continua o mesmo nome. Tô viajando. Porque antes eles só falam de... Não tem mesmo nome ainda. Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício. Isso existe ainda, existe na Igreja Católica. Tá lá no Vaticano. Isso não Tribunal é de quê? uma... É na igreja católica isso, cara. É, Igreja Católica. Em pleno 2021 existe isso. Existe. O quê, Gente, é horrível. professor? O, Existe o o quê? Tribunal da Inquisição não mata mais ninguém. Mas ainda existe o Tribunal da Inquisição da Igreja Católica. Existem muitas coisas Ofício. que é impossível. O Tribunal da Inquisição, eu tava mandando o link no grupo. Eu fui mandar o link no grupo, aí eu não escutei o que é Tribunal da Aquisição. Antes de matar a pessoa queimada porque é herege. Quem fazia Mas isso é ainda existe, professor, não é coisa do o passado, não? Tribunal do Santo Ofício. Eu não lembro se mudou o nome para escritório. Ainda existe o negócio, sabe? Meu Deus, professor. Pois é, o negócio existe lá. Então, Não mata professor, ninguém, mas é não. usado o tribunalzinho maravilhoso, fofinho? Não. Eu acho, assim, eu não sei mais o que ele faz hoje. Eu acho que hoje ele é mais para investigar se algum padre está fazendo bobeira, acho que é algo mais interno. Ah, tá. Não é mais o que tinha antes, não. Tá? Ah, então é só botar fogo nos padres que fica fazendo besteira. Não, isso não se faz mais, Já se fez muito. Não se faz mais, não. Alguma pergunta? Oi. E mas, tipo, desde aquela época as pessoas contavam bastante história, né? Porque, tipo, aconteceu isso, aí a pessoa ia contando, e as pessoas continuavam sabendo, porque as pessoas já tinham morrido, então as pessoas tinham que saber. Ai, não sei explicar. Como assim? Nossa, nem deu pra entender. É assim, quando, vamos pensar, lá na Idade Antiga, por exemplo, Ah, 4.000 anos antes de Cristo. hum, E a gente já está em 2021. Então, professor, naquela época as pessoas estavam contando a história que estava acontecendo para seu antecedente, para seu ascendente, para os seus netos, essas coisas. Aí, quando chegava nessa época, na Idade Moderna, eles sabiam, não é? E até agora a gente sabe. Foi pela história que os parentes contaram? não. Assim, bom pensamento, mas não. Nossa, isso dá uma explicação bem grande, bem longa. Mas, assim, como posso dizer, isso é uma mais resumida. Muitas dessas histórias que duraram por milênios, que eram realmente contadas de pai para filho, acabaram sendo esquecidas, por exemplo, quando, enfim, a civilização chegou ao fim. Mas Histórias que no Egito Antigo, por exemplo, histórias que no Egito Antigo eram passadas e sabiam-se há anos, milhares de anos, elas foram esquecidas quando o Egito Antigo chegou ao fim. Uma coisa de Roma. Mitos romanos foram basicamente esquecidos quando Roma chegou ao fim. Então, deixa eu só concluir. Então, o que aconteceu? Séculos depois, foi preciso pesquisar e redescobrir. Encontrar de novo. Como? Se possível, achando algum texto, se possível, achando alguma ruína, alguma coisa. Se não achar nada, foi perdido.
Então é capaz de alguma informação ter errada? Com certeza. Com certeza. E isso é um problema muito sério para historiadores. Muito sério. Meu Assim, Deus. para muita coisa, a gente, tipo assim, olha, temos essa informação a partir daqui. Mas é confiável? Aí entra no debate. Isso assim, para muita coisa, muita coisa. Tipo assim, não sei se é confiável ou não, sabe? Tem muita coisa disso. Um exemplo leve. Mitologia nórdica. A gente conhece pouco de mitologia nórdica, na verdade. Conhece pouco. O que temos de textos antigos da mitologia nórdica foram feitos por padres, basicamente falando. Então, pode ser que eles colocaram alguma coisa errada? Sim. A gente não tem como definir direito. Pode ser. Pode ser que Meu eles Deus, mudaram tava alguma querendo coisa? sempre tudo certo. Sim. Com certeza. Ô, professor, mas tem um exemplo, eu tenho um exemplo, tipo, falam que tem coisa aqui escrita na Bíblia que tá errado, porque, tipo, eles refazem de várias línguas, eles traduzem de várias línguas. Então tem coisa que fica com palavras erradas. Hebraico, aramaico, grego, koiné e latim. Quê? Hebraico, aramaico, grego, koiné e latim. Meu Deus, sabia nem que existia tanta língua. Fato. Eu nunca tinha ouvido falar de... o que tu... Quais línguas você falou? Hebraico, aramaico, grego, koiné e latim. Eu nunca tinha ouvido falar de aramaico e o negócio latim. Peraí, qual? Grego, Deixa. koiné, latim. Latim, nossa. Esse. Grego, koiné é uma forma de grego. Uma forma de grego antigo. Então, eu nunca tinha ouvido falar dele. Pouco a gente conhece. É um bom exemplo, por exemplo. Não sei porque eu tô falando disso, mas enfim. Uma coisa, um exemplo leve aqui. A gente não sabe se Moisés realmente existiu ou não. Por quê? Porque não tem comprovação de que ele tenha existido além do que está lá. Então, há uns 300 anos, pelo menos, há pessoas que falam, talvez não tenha existido. Ô, professor, Tem arca olha, de. Ah, não, pera, não tem nada não. professor, olha, Caraca, não, deixa eu falar, eu confundi a história. Ok. Ô, professor, tipo, eu sou da igreja essa história, mas eu esqueci quem é Moisés. Para de gravar aqui, que agora eu tô entrando. Quem é mesmo?